Boa tarde, tudo bem com você? Tá muito frio, né? Mas vamos ler a palavra de Deus para aquecer o nosso coração e a nossa alma, tá bom? Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Para você aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus e guardar no seu coração. Amém? Abre a sua Bíblia, se você tiver uma, se você não tiver, pode seguir no celular. Apocalipse, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Segue comigo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá a hora sobre ti que virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e contigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja de Jesus Cristo. Não é as paredes, não, é você. Tá bom? Então, presta atenção no que o Espírito de Deus diz a você. Amém? Vamos meditar na palavra? Ao anjo da igreja que está em Sardes. Sardes também ficava situada na Ásia Menor também, como as outras igrejas. E aqui o Senhor manda uma carta para esse anjo. Como eu já falei para você, o anjo da igreja é o pastor, significa o pastor da igreja. As 7 estrelas significa as igrejas, né? Não, as sete estrelas é os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Amém? E aqui o Senhor Jesus manda essa carta para o anjo dessa igreja chamada Sardes, né? Neste lugar, que ficava neste lugar que era Sardes. Vou ler aqui para você. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras, que tem nome que está vivo, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Vamos dar um momento aqui, uma paradinha aqui. Aqui o Senhor está falando para aquele pastor, que é o anjo da igreja. O Senhor está falando para aquele pastor uma coisa muito séria. Está falando para ele que ele tinha nome de quem estava vivo, mas para Deus ele estava morto. Por quê? Eu estive estudando sobre esse pastor, né? E a história fala sobre o pastor daquela igreja. A história diz que ele era um homem muito famoso, ele era um pastor popular, ele era famoso, né? Ele ia diante dos imperadores, mandava carta para os imperadores para defender os cristãos da igreja, né? Pregava muito bem, fazia muitas coisas, né? Era um homem de fama, muito popular na cidade, aonde ele ia, onde ele pregava. O seu nome era Melito. Eu estudei para saber quem era esse pastor. O nome dele era Melito. Era um pastor muito famoso. Só que para Deus ele estava morto. Ele pregava, tinha nome de quem estava vivo. Ou seja, ele tinha nome de um grande homem de Deus, que pregava, fazia, acontecia. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus fala, você tem nome de que está vivo. Ou seja, ele era famoso. Diante dos homens, ele era o máximo. Mas, diante de Deus, as obras deles
não era perfeito, né? Para Deus ele estava morto. Ele estava morto moralmente e espiritualmente. Ou seja, ele pregava, mas ele fazia tudo o que ele queria, o que vinha na cabeça, o que achava que ele estava certo. Entendeu? Então, para Deus, ele estava duplamente morto, moralmente e espiritualmente. A falta de vigilância tem trazido muitos males a homens famosos. A falta de vigilância, né? Eles não vigiam, né? E acham que estão certos. Fazer o que vem na cabeça, né? Então, por isso que Jesus fala, ó, você tem nome de que está vivo, mas está morto. Para Deus ele estava morto, porque as obras dele não, diante de Deus não valia nada. Ele era famoso na terra, mas para Deus ele estava totalmente fora do caminho, né? Vamos ler aqui o 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virá. Aí o Senhor ainda fala para ele, ó, o que você já ouviu, recebeu, né, de conhecimento da palavra de Deus, né? Deus ainda teve misericórdia dele, estava tendo misericórdia dele, ainda falou, guarda-o, né, e vigia, né? Guarda, arrependa-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. O Senhor estava falando para ele guardar a palavra, se arrepender, senão o Senhor ia vir como um ladrão, ia vir de repente, ia voltar e ele ia ficar. Ele não ia ser arrebatado, ele não ia ser salvo, porque as obras dele não agradavam a Deus, por mais fama que ele tivesse. Aí o Senhor fala que ele viria como um ladrão. Não sabereis a hora sobre ti virei. Já falei sobre essa parte, né? O ladrão, ninguém sabe a hora que o ladrão vai atacar. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai entrar, né? Então, por que o Senhor usou essa palavra ladrão? Porque ele vai vir de repente. De repente, a gente não vai saber nem um dia, nem a hora, nem o momento. Pode ser daqui 10 minutos, 15 minutos, né? É uma coisa assim rápida, né? Por isso que tem que vigiar, né? Então, por isso que o Senhor falou para ele que ia vir como um ladrão. Se ele não se arrependesse, ele não ia ser salvo, ele não ia ser arrebatado. O 4 diz assim, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Para você ver que é interessante, cada igreja sempre tem ainda aqueles que são fiéis, né? Por isso que não adianta, tem gente que fala assim, eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja está totalmente errada, eu vou para outra, que lá tá certo. Eu vou sair da Assembleia e vou para a Batista, que na Batista tá certo, a Assembleia tá errada. Eu vou sair da Batista e vou para a Quadrangular, que a Quadrangular tá certa, a Batista tá errada. Você tá enganado. Não adianta você ficar pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, não parar em nenhum lugar. Você vai estar errando, você vai estar pecando, vai acabar perdendo a sua fé, esfriando a sua fé e acabou. Então, fica onde você está. Não importa o que você esteja passando dentro da igreja. Você está passando prova dentro da igreja? Espera no Senhor. Ora que Deus vai dar vitória, vai entrar com providência na igreja que você está. Se estiver passando tribulação, se você estiver vendo alguma coisa errada, não murmure, sabe? Não sai. Ora somente, jejum e coloca na mão de Deus. Porque a gente vê aqui pelas igrejas que a gente está lendo, que cada igreja tinha um problema, né? Cada uma tinha seu problema e também tinha sua qualidade. Então, aqui o Senhor fala que naquela igreja de Sardes tinha pessoas ainda fiéis. Então, seja fiel. Se você está vendo seu irmão pecar, ora para Deus transformar a vida dele. Manda Deus entrar com providência, né? Orar para Deus transformar aquela vida, né? E não perseguir. Coloca na mão de Deus e continua fiel e firme onde você está. Que aqui fala, você fala que ele encontrou pessoas naquela igreja que eram fiéis, né? Ao 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O Senhor está prometendo para aquelas pessoas que eram fiéis
que ia dar vestes brancas, ou seja, as vestes, o branco significa a cor da retidão, da pureza, da inocência. Então havia pessoas ali que elas eram inocentes, entendeu? Por mais que o pastor fazia, mas elas estavam inocentes daquilo que o pastor talvez estivesse falando errado. E outra, elas eram fiéis, elas obedeciam a palavra de Deus, né? E aqui fala, elas andarão de branco porque são dignas, eram pessoas dignas de salvação, pessoas dignas de receber aquelas vestes brancas. É a recompensa que o Senhor promete para aquelas pessoas fiéis na eternidade, né? De receber as vestes brancas, né? Que significa, a cor branca significa retidão, inocência e pureza. Então o Senhor estava prometendo para aquelas pessoas fiéis e sábios que elas iam andar de branco na eternidade com Ele, ou seja, a salvação eterna. E aqui também fala que aquelas pessoas elas não contaminaram as suas vestes, né? Então a gente tem uma veste espiritual, então a gente tem que ter cuidado para não se contaminar com o pecado, com coisas erradas, mas permanecer puro, né, para que um dia a gente possa estar na eternidade com o Senhor vestido de branco. Agora o 5 diz assim, o que vencer será vestido de veste branca, ó. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, coisa linda, né? O que vencer é o que eu acabei de dizer. Aquele que permanecer fiel até o fim, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer, né? Continuar firme na presença do Senhor. Ter essa veste branca, né? E o Senhor de maneira nenhuma vai riscar o seu nome do livro da vida, né? E o Senhor vai confessar, né? Essa pessoa vai confessar diante do Pai. Jesus está falando que vai confessar o nome dessa pessoa diante do Pai. Pessoal, que lindo você chegar lá e Jesus fala assim, diante de Deus, Jesus fala assim, ó, que é minha filha, meu filho, ó, ele falou do meu nome lá, ele pregou, ele não tinha vergonha de falar da minha palavra, ele ganhou almas para mim, para o reino de Deus, ele fez tudo, Pai, o que o Senhor quis, que era para fazer, ele fez. Então ele está aqui, então essa pessoa vai ser honrada, né, diante de Deus. Já pensou que coisa linda receber as vestes brancas, né? E viver na eternidade para sempre com o Senhor. Então vale a pena passar as perseguições, as tribulações, as lutas e permanecer firme, né? Porque o Senhor vai recompensar os fiéis diante do Pai, vai confessar o nome daquelas pessoas diante do Pai, né? E é maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouve o que o Espírito Santo está falando para você, igreja. Né? Isso aqui é para quem vencer. Vencer o pecado, vencer as perseguições. Não saia da igreja que você está por causa de luta, por causa se você vê que o pastor está fazendo alguma coisa errada. Ora somente a Deus que Deus vai tratar com ele. Se você vê que um irmão, uma irmã está fazendo alguma coisa errada, ore a Deus que Deus vai tratar, coloca na mão de Deus. Mas não saia da onde Deus te chamou. Porque todo lugar que você for, você vai achar problema. Não existe igreja perfeita. A congregação não é perfeita, a assembleia não é perfeita, a batista não é perfeita. Não existe congregação perfeita. Todos nós somos falhos. Nós somos pecadores. Somos lavados pelo sangue de Jesus, mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Então, se o homem não é perfeito, você acha que vai ter igreja perfeita? Se a igreja é feita de seres humanos? Entendeu? Então não adianta você ficar correndo de um lado para o outro procurando perfeição. Porque se você ficar procurando perfeição, você vai perder a sua salvação. Você tem que procurar a presença de Deus, é Jesus na sua vida. Amém? Deixa essa palavra para você, receba em nome de Jesus, medite e continue na fé, para que você possa receber sua vestidura branca, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém.